Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como tá sendo acompanhar as aulas de língua portuguesa? Como que foi semana passada? 3 aulas de língua portuguesa, estão assistindo os vídeos até o final, estão acompanhando, lembrando que é revisão, a gente já tinha visto aquelas matérias todas, tá? A gente só não tinha feito os exercícios de oração subordinada, mas eu vou passar a correção para vocês. Passei as correções da parte de gêneros textuais. Como é que está sendo? Estão conseguindo acompanhar? Lembrando que a gente é obrigado a estudar EAD agora e tem um segredinho para acompanhar videoaula, tá? Livro junto, caderno junto e anota todas as dúvidas. Assiste o vídeo até o final, anota as dúvidas e manda as dúvidas para a gente, que a dúvida vai surgir na hora que vocês estão assistindo o vídeo. Anotem no caderno de língua portuguesa e postem as dúvidas, porque como eu não estou aí com vocês para tirar, na aula a gente está lá na hora, levanta a mão, tira a dúvida na hora. Aí a dúvida vai surgir. Então vocês coloquem no caderno, mandem ou no positivo on ou nos comentários do vídeo. Sempre que eu estou olhando os vídeos, eu olho os comentários e procuro responder, tá? Que é o segredo para ir conseguir acompanhar e não ficar acumulando dúvida, porque acumular e levar para frente essas dúvidas não é legal. Depois vocês não vão conseguir depois lembrar de todas elas para tirar, tá bom? Então, vamos acompanhar, tá? Dessa forma. Semana passada eu dei ênfase para gramática, fiz a revisão de gramática e gêneros textuais. Essa aula eu deixei para o capítulo 3, que é a parte de romance, tá? Vamos falar um pouquinho de romance? Romance é um gênero textual também, que a gente viu no capítulo 3. É uma narrativa longa, que ela parte de um conflito central e ela vai colocando vários personagens que vão participar dessa ação. Eles têm interrelações com o personagem do conflito central, né? Então a trama ela é bem elaborada. Então ela vai abordar diferentes temas, vai abordar outros personagens que vão ter uma relação com o principal. Então, de acordo com o tema, a gente pode denominar que tem romance de aventura, romance policial, histórico, de mistério. Então, tem muito tipo de romance. Por isso que a gente ouve falar que tudo é romance. Ou às vezes a gente até liga de forma errada romance a livros que vão contar uma história de amor. Então, o romance ele tem uma célula dramática principal. E depois eles vão estar esse personagem principal, tema central, né? E vão ter outros conflitos que vão ali junto com essa história, tá? A história vai progredindo, os personagens vão ser elaborados, vai se falar bastante de característica deles, tá? Então outras tramas vão se juntar que tem uma interrelação com essa trama principal. Então vai fazer uma cadeia de acontecimentos. Você vai ter que ir acompanhando todos até o final do livro. Além do protagonista, que é o personagem principal, vai ter o coprotagonista, que ele vai exercer a função de ajudar o protagonista no livro. E também o antagonista, que é aquele que vai se opor de alguma forma ao protagonista. A gente costuma falar, o protagonista é o bonzinho, o antagonista é o mal, né? Que vai fazer alguma coisa contra. Mas não necessariamente o mal, mas ele vai se opor de alguma forma a esse personagem principal. E aí também vai ter vários personagens secundários que vão desempenhar papéis não tão importantes na história, né? Em tramas paralelas que vão acontecendo junto. E vai ter também os figurantes, que é aqueles que entram, fazem alguma coisa na história e depois já saem. O grande romance que deu início aos romances a gente conhece é a obra de Don Quixote, que vocês vão estudar, a partir do ano que vem, com certeza vocês vão estudar essa obra, no primeiro ou no segundo do médio, porque ele foi o precursor, né? A obra precursora que deu o primeiro romance moderno, é considerado Don Quixote. Aqui eu coloquei para vocês a capa do livro Cortiço, de Aloísio Azevedo, que também é um romance brasileiro muito conhecido, tá? A leitura do romance, ele começa mesmo antes da gente abrir o livro. A gente, na capa, já imagina o que pode estar acontecendo ali dentro daquele livro. Por isso que eu coloquei essa capa em particular. Esse livro, Cortiço, é um clássico na nossa literatura. Ele foi escrito em 1890. E ele tem como cenário uma habitação coletiva, um cortiço,
né? Onde ele vai ter vários personagens que eles vão ter bom, ele faz parte de obras naturalistas, né? E vocês vão aprender isso quando entrarem na parte de literatura, mas ele tem um marco histórico na nossa literatura brasileira. Né? Então, olhando na capa, você conseguiria imaginar o que está se falando nessa história? Quais são os conflitos abordados nessa história? No capítulo 3, a gente estudou partes de 2 livros, né? E nessas partes dos livros que a gente estudou, eu falei para vocês que às vezes olhando a capa do livro, a gente consegue ter uma ideia do que tem dentro do livro. Então essa leitura, antes da leitura, ela é importante que a gente já vá criando na nossa imaginação o que a gente pode ter ali dentro, como que a gente vai viajar naquele livro. Porque cada livro é uma viagem particular, né? E aí a gente viu o Velho Mar e a gente conseguiu perceber que a capa dizia um pouco do que ele falava, e ali a gente teve, na verdade, pequenas partes do livro, que o romance ele é muito mais do que isso, né? A trama dele é muito maior. Então, nada como pegar um romance e lê-lo até o final, o livro, e você conseguir viajar nessa história, tá? Por falar no Cortiço, a sugestão de atividade que eu trouxe é sobre ele. Eu coloquei um link para vocês. Não é o livro todo, calma, tá? Eu coloquei um link do resumo do livro Cortiço para que vocês leiam. Leiam esse resumo e, com base nele, respondam para mim no caderno, ó, quem é o protagonista, quem é o coprotagonista e o antagonista desse livro. Façam com base no resumo, porque aí vocês vão treinando o conhecimento de vocês com base no romance, tá? Mandem para mim depois as respostas, que eu vou considerar pontinhos extra para vocês que fizerem a sugestão de atividades, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima aula.